Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu gostaria que vocês se sentissem neste momento, né, abraçados por mim, professora Daniela, tá? Pela professora Gilma, pela professora Leonildes e pela professora Alessandra, né? As professoras do terceiro ano A e do terceiro ano B. Hoje a nossa aula é sobre o componente curricular Geografia, tá? Que tem como tema uma forma diferente de organizar o espaço. Eu trouxe para vocês hoje duas maquetes, uma do espaço rural e a outra do espaço urbano, né? Que são dois espaços diferentes. Quais as atividades econômicas desenvolvidas pelas pessoas que vivem nesses diferentes espaços, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. Sabemos que o espaço rural, ele é organizado de maneira diferente em relação ao espaço urbano. No espaço rural, uma grande área de mata verde, como sítios, fazendas, chácaras. E as atividades desenvolvidas nesse espaço são voltadas para a agricultura, para a pecuária e para o extrativismo. Então, as pessoas que vivem no espaço rural, elas desenvolvem as atividades voltadas para a plantação, para a criação e para a extração de recursos tirados direto da natureza. E a concentração de pessoas nesse espaço é menor. As ruas, elas são, na maioria das vezes, de terra. As casas, elas são afastadas umas das outras. Já no espaço urbano, há uma grande concentração de pessoas, né? As atividades econômicas, elas são diferentes. Há uma grande quantidade de moradias, há uma grande quantidade de comércios, de hospitais, de escolas. As ruas e avenidas, elas já são asfaltadas, há um maior fluxo de carros e uma maior quantidade de pessoas, né? As pessoas que vivem no espaço urbano são maiores do que a quantidade de pessoas que vivem no espaço rural. Tá? Então, são dois espaços diferentes e organizados de maneiras diferentes, que atendem às necessidades das pessoas que vivem nesses espaços. Então, o espaço rural, ele atende às necessidades das pessoas que vivem no espaço rural. O espaço urbano, ele atende às necessidades das pessoas que vivem no espaço urbano, onde tem uma maior concentração de pessoas. Então, a organização do espaço rural. Como eu falei para vocês anteriormente, o espaço rural, também chamado de campo, é aquele que não faz parte dos meios urbanos, sendo utilizado para o desenvolvimento de atividades da agricultura, pecuária, extrativismo, turismo rural, dentre outros. Como eu falei anteriormente, as pessoas que vivem no campo, as pessoas que vivem no espaço rural, a maioria das atividades desenvolvidas é voltada para a agricultura, né, para a pecuária, para o extrativismo e alguns desenvolvem o turismo rural, tá? Que são pessoas que vivem da visita, né, do turismo de pessoas que vão do espaço urbano conhecer o espaço rural. A organização do espaço urbano. Então, as zonas urbanas são áreas municipais que passaram pelo processo de urbanização e industrialização. Então, o espaço urbano, ele tem uma maior concentração de pessoas. Então, nesse espaço, a organização é diferente. Então, tem uma maior concentração de casas, de prédios, de áreas comerciais, de escolas, de hospitais. Então, são serviços que atendem à necessidade das pessoas que vivem nesse espaço, bem diferente do espaço rural,
que as ruas, na maioria das vezes, são de terra, a concentração de pessoas é menor, as atividades desenvolvidas por essas pessoas é voltada para a criação, para plantação ou para extração de recursos tirados direto da natureza. E as pessoas, as casas, elas são mais afastadas, né? Não são tão próximas como as casas do espaço urbano. Então, a zona urbana possui diversas infraestruturas que muitas vezes não são encontradas no campo. Então, as ruas e avenidas, elas são asfaltadas, tem várias habitações, indústrias, hospitais, escolas, comércios, abastecimento de água, sistema de esgoto, iluminação pública, dentre outros. Como eu falei, né, as ruas do espaço rural, na maioria das vezes, é de terra. E as casas, elas são afastadas, então não tem uma grande concentração de habitação. Já no espaço urbano, há uma maior concentração de habitações porque há uma maior concentração de pessoas. Então, há uma necessidade de ter indústrias, de ter vários comércios, de ter várias escolas, de abastecimento e sistema de esgoto e iluminação pública. A cidade e o campo se relacionam constantemente, trocando produtos e serviços. Então, além desses dois espaços, né, eles atenderem às necessidades das pessoas que neles vivem, né, há uma relação entre o espaço rural e o espaço urbano. Por quê? Porque troca produtos e serviços com o outro. Então, no campo, as pessoas que vivem no campo, no espaço rural, elas plantam, elas criam, elas retiram produtos direto da natureza. Então, essas plantações, o que eles plantam, o que eles criam e o que eles retiram da natureza, são repassados para o espaço urbano. Né? São produtos fornecidos para o espaço urbano, para comércio, para supermercado, para lojas. Já o espaço rural, ele necessita dos produtos do espaço urbano e da troca de serviços que o espaço urbano oferece, né? Como os produtos industrializados, os serviços oferecidos por hospitais, né? Por comércios, por indústrias, fábricas. Então, existe essa troca constante, né? Existe uma relação entre o espaço rural e o espaço urbano. Mas lembrando que são dois espaços organizados de maneiras diferentes e que se adequam às necessidades das pessoas que neles vivem. Certo? Agora, eu gostaria que vocês pegassem um livro de geografia, tá? Abrissem nas páginas 41, tá? Fizessem a leitura das informações que estão presentes nessa página e respondessem o item 3 e o item 4 no caderno de vocês de geografia, certo? E a página 42 e 43, vocês irão responder no próprio livro. E a 44 a 47 também, tá? Bons estudos, até a próxima aula, caprichem e lembrando que assim que retornarmos às nossas aulas presenciais, faremos as devidas correções. Até a próxima aula.